Olá, sejam muito bem-vindos ao Saúde em Foco, que é o novo projeto do PScom. Eu sou Beatriz Lacerda, sou jornalista, sou apresentadora do Cidade AL na TV Pajuçara Record e hoje eu também estarei aqui com vocês, estreando esse podcast com um tema que nós escolhemos que atravessa a todos nós, um tema universal. A gente está aqui hoje para falar de saúde, mas vamos começar falando, sabe de quê, gente? Do envelhecimento. O envelhecimento, ele mudou, né? E nós? Como é que a gente está lidando com isso? Hoje é sobre isso que nós vamos conversar na estreia do podcast Saúde em Foco. E para falar sobre esse assunto, né, como é que o nosso estilo de vida ao longo da juventude vai favorecer também uma boa velhice, a gente convidou duas pessoas importantes para entender melhor sobre esse assunto. Para responder isso, eu quero conversar hoje com a doutora em Educação Física, professora e presidente da Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de Alagoas, professora Pietra Galvão. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. E também a dona Margarida Carmim, que é empresária, que é vó, que é mãe, que é aposentada, mas também trabalha, é empresária. Sejam muito bem-vindas, dona Margarida, tudo bem com a senhora? Obrigada, tudo bem. Que bom estar aqui com a senhora, Obrigada, viu? Eu já quero ouvir toda a sua experiência. Tá E certo. também Pietra, olá. Olá, Beatriz, obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui com vocês. Que bom. E, gente, para vocês perceberem como esse tema é um tema atual, eu queria trazer logo dados aqui do IBGE, do último censo, no comparativo que foi feito aí com a última década. Escutem só isso. Vocês sabiam que o IBGE aumenta um crescimento de idosos que bateu recorde entre 2012 e 2021? Bateu recorde, veja só, o censo de 2022, ele apontou que a população acima dos 60 anos alcançou o número de 31 milhões de brasileiros, arredondando aí, da população que tem mais de 60 anos, o que significa 14,7% do número de brasileiros hoje, né? Quase 15% da nossa população é idosa. E o aumento, gente, foi de 39,8% desse grupo em relação ao mesmo período de 2012. Ainda segundo o IBGE, a expectativa de vida, dona Margarida, dos brasileiros e das brasileiras está sempre aumentando, viu? Nos anos 2000, essa expectativa era bem menor em relação ao dia de hoje. Hoje a gente está vivendo aí até os 70 anos, mais ou menos, né? Aí tem uma expectativa de que em 2060 a pessoa vai viver no Brasil, em média, até os 81 anos. Hoje estamos na casa do 70. Daqui a mais um pouquinho de tempo, é 80 para todo mundo. A gente vai chegar lá de uma forma ou de outra. Então, assim, a gente percebe que com o passar do tempo as pessoas estão vivendo mais. Então, eu já começo perguntando para a doutora Pietra, o que a ciência fala sobre quando começa a velhice, né? Existe um fator cronológico ou isso também é uma construção mais social? Da gente dizer que alguém ficou velho, está ficando velho. É biologia ou é construção social? São as duas coisas, mas vamos partir do pressuposto biológico. Então, em termos biológicos, estamos envelhecendo a partir do momento que completamos o nosso ciclo de crescimento e desenvolvimento. Então, é no final da adolescência, nós já podemos dizer que o processo de envelhecimento ele começa a se instalar. Se a gente pensar numa perspectiva embrionária, a partir do momento do nascimento, a gente começa a envelhecer. Porém, a gente tem muito a ideia de que só se envelhece quando a gente se torna idoso, né? Quando passa aquele ponto de corte ali dos 60 anos. Então, a gente tem que pensar que o nosso envelhecimento, ele está o tempo todo. Mas, quando ele se instalar de uma forma mais clara e mais perceptível, a gente tem que ter trabalhado uma vida inteira para poder viver esse envelhecimento com mais qualidade de vida. E existe também a questão do envelhecimento, de como você se vê, né? A percepção de envelhecimento. Então, o que acontece hoje com os idosos que a gente vê na sociedade é que a maioria não se vê como uma pessoa idosa, porque tem uma qualidade de vida muito boa. E é isso que a gente busca quando a gente traz esse tema de envelhecimento à tona, né? Que as pessoas reflitam e pensem como a gente quer envelhecer. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa de 70 anos, 80 anos, ela não se vê necessariamente como uma pessoa idosa.
Porque a ideia de idoso que a gente tem é de um idoso de uma geração passada, que foi a geração dos nossos avós, dos nossos bisavós, onde o envelhecimento ele acometia mais biologicamente e as pessoas sentiam mais essa consequência, né? Mas por que isso acontecia antes? Quais são os fatores que levam a essa população dos nossos avós a com 65 anos já não conseguirem mais trabalhar, às vezes sair sozinho, ter uma independência que hoje existe? Quais são os fatores que diferenciam aquela geração dessa? Principalmente o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a partir das pesquisas científicas que tiveram um olhar mais voltado para entender o processo do envelhecimento e como se minimizar as alterações biológicas que acontecem no nosso organismo, né? Porque o envelhecimento ele é um fator de risco para várias coisas. Mas quando a gente entende como isso acontece e quais são as estratégias que a gente pode lançar mão para minimizar esse processo, a qualidade de vida se instala. E hoje a gente tem tecnologias muito grandes, sejam em tratamentos, em promoção e em prevenção desse envelhecimento saudável. Sobre isso, eu ainda quero conversar um pouquinho com a senhora, para a gente chegar na dona Margarida depois. Porque, gente, a doutora Pietra Galvão, ela é especialista em gerontologia. Muita gente nunca ouviu falar essa palavra. A gente conhecia o geriatra, né, que é o médico que cuida do idoso. Mas o gerontólogo, né, ou a pessoa que é especialista em gerontologia, o que é que faz esse profissional no seu caso? Pronto, o especialista em gerontologia é um profissional das mais diversas áreas que se especializa em entender o processo do envelhecimento e de atuar para possibilitar esse envelhecimento de uma maneira mais saudável, mais ativa e até mesmo de fazer um planejamento para o envelhecimento. Então, o especialista em gerontologia, ele vai entender a complexidade de todas as interações que podem ser ocasionadas no processo de envelhecimento e propor as estratégias eficazes e mais adequadas para essa população. E é isso que a senhora faz em consultório. Sim. E a dona Margarida Crispim, tem 75 anos e está aqui belíssima, muito disposta. E é a sua paciente, Sim. né, dona Margarida? Isso. Eu queria que a senhora começasse dizendo o que levou a senhora a procurar, né, essa profissional e o que tem mudado na sua vida. O que levou? O idoso é assim um pouquinho complicado para essa tecnologia de hoje. E meu filho sempre me chamava atenção. Mãe, eu lhe mando algumas notícias que estão no YouTube, que estão... E eu não sou muito chegada às redes sociais, mas ele encontrou a Pietra, ele marcou a minha consulta do meu esposo e disse, a senhora vai. Eu já fui só escolher o horário que eu queria ir. E o idoso tem essa particularidade, a gente ainda está presa àquele tempo, né, que eles não gostam que eu diga o tempo passado. Eu, como diz a doutora Pietra, eu nem lembro que eu sou idosa. Eu só lembro quando alguém diz, qual a sua idade? 75. Mas eu me sinto assim como se eu tivesse 50 ou 60, minha vida não mudou em nada. Eu cuido da minha casa, dos meus afazeres, trabalho com meu filho. E é isso que eu queria falar. A senhora trabalha. O que a senhora faz no dia a dia nesse trabalho? Meu filho começou uma empresa, voltar um pouquinho, comigo e meu esposo. Nós éramos bancários. Nos aposentamos, abrimos uma empresa. Depois meu marido foi ficando com certas deficiências e eu ficando também com mais idade, passamos para o meu filho. E eu trabalho com ele. Agora, mais lentamente, depois da pandemia, eu me resguardei mais, eu faço a parte financeira dele. A senhora tem um expediente dele, assim, certo? Ou a senhora vai no seu horário, vai dia sim, outra não? Agora, por causa dessa doença do meu marido, eu estou com horário flexível, né? Aí, uma hora eu vou levar ele ao médico, outra hora eu vou levar ele lá no estudo da Pietra, também aproveito e vou junto, né? E também, né, doutora Pietra, uma característica, idosos que ainda tomam conta da sua família. Então, sim, a gente imagina que alguém vai estar cuidando desses idosos. Mas, na realidade, isso é muito misto, porque hoje os idosos, eles também estão cuidando dos seus idosos. Sim, no caso dela, o marido. Todo mundo idoso. É como um geriatra me falou. A senhora é uma idosa cuidando de um idoso. Eu não me considero assim. Eu tenho as minhas responsabilidades, cuido das finanças da família, né? Da família. Lá da empresa do meu filho também, cuido dos afazeres da minha casa, das obrigações, como diz a Pietra, né? Então, eu não me sinto assim, encostada, entendeu? E nem quero.
Agora a Agora, senhora eu já... sinto muito isso nas pessoas idosas, tem muito isso. Ah, eu tô sozinha, eu sinto sozinha. Você não tá só. Eu não quero nunca me sentir sozinha. Porque a minha família, os meus filhos, a minha família é muito pequena. Meus filhos já são casados, eles têm a vida dele. Então, às vezes, eles se queixam. Mãe, a senhora está doente? Chame, peça. Não, eu sei que ele tem as obrigações dele. A minha nora tem as obrigações dela. Não vou deixar ninguém sentado no hospital 1 hora esperando eu tomar soro. Então, eu vou, eu mesma vou. Só se for uma coisa muito séria que Sim. eu não possa ir. Uhum. Mas eu procuro me cuidar. E essas atividades ajudam muito na locomoção, né? O idoso precisa ser muito bem acompanhado pelas pessoas mais jovens, porque nós fomos de uma época que não tinha, eu estava conversando com o Rodrigo, não tinha essa tecnologia de hoje, não é isso? Hoje a coisa evoluiu muito. Então a gente precisa que os mais jovens auxiliem aos mais idosos a como se inteirar nesse novo mundo. É um novo mundo, né? De tecnologia, não se anda mais com dinheiro, tem uma série de vantagens É o para o Pix. A idoso. senhora só faz Pix já. Muito, muito. Muito. Já sofreu, assim, preconceito? A senhora notou alguma vez que foi atendida em algum lugar e não gostou do jeito que foi tratada por conta, né, da sua faixa etária? A senhora já percebeu isso? Não. Aliás, eu só até, quando estou numa fila de alguma coisa, a senhora quer passar? Eu digo, não, eu estou bem em pé. Eu não, nem quero me dispor a esse benefício, já que eu posso ficar em pé, já que eu posso andar. Se bem que hoje o idoso tem muito benefício, né? Tem passagens gratuitas. Às vezes diz assim, tem programas de saúde, de ginástica, que você estava falando. As pessoas que de pouca condição financeira, não vou porque eu moro, vamos dizer, aqui no Jacintinho e o programa é lá no Farol. Mas tem esse benefício da passagem gratuita. Depende da pessoa querer também evoluir. Pois né? é, dona Margarida, depende da disposição, mas também da qualidade de vida, de saúde, Sim. né? Tem gente que quer, mas realmente tem. A gente precisa reconhecer alguma limitação, né? É Seja isso. física, de ordem psicológica também. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso e como buscar essa qualidade. Mas antes de continuar esse papo, gente, eu quero lembrar a vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso podcast Saúde em Foco, que esse programa, ele existe graças a parcerias muito importantes que a gente faz, né, ao longo da nossa caminhada. Esse podcast tem o apoio do Centro Universitário SESMAC, que já completou aí 50 anos no mercado alagoano no ano passado, né? Foi muito comemorado. Inclusive, a doutora Pietra é professora do SESMAC, lá do curso de Educação Física. São mais de 20 graduações hoje que o SESMAC dispõe, além de cursos de pós-graduação, especialização. Então, assim, é uma marca reconhecida, um lugar que formou muitas gerações, né? Gerações e gerações de alagoanos. O curso também muito procurado hoje é o curso de medicina, já que a gente está falando de saúde. Então, assim, turmas cada vez mais cheias. E também temos hoje como um grande parceiro aqui do nosso podcast Saúde em Foco, o Laboratório Proclínico. Esse é o nosso jeito de cuidar. Então, continuando um pouco o nosso assunto, ela estava falando dessa independência, né? Que graças a Deus Dona Margarida tem. Como é que os pacientes que chegam lá, que ainda estão travados, conseguem se destravar para ir fazer as coisas sozinhos, para ter mais essa independência que ela, graças a Deus, já alcançou? Como é que a senhora atua? Então, a dona Margarida é um exemplo de envelhecimento ativo, né? Que a pessoa está ativamente envolvida na sociedade e consegue realizar todas as suas funções. Porém, de fato, existem processos e processos de envelhecimento. E aí depende muito também de quais eram os hábitos de vida, como é que essa vida foi sendo trabalhada, o que você poupou como uma reserva para esse momento de envelhecimento. E aí muitas vezes as pessoas também chegam, né, no consultório ou no SESMAC, nos projetos de extensão que a gente tem, nos diversos serviços que eu estou inserida, com muitas dificuldades. E com a pessoa idosa, ela tem, mesmo os que são ativos, uma complexidade de situações ali que a gente precisa conseguir identificar, da dinâmica do dia a dia até as questões de saúde e as interações que podem haver,
para que a gente possa propor o melhor tipo de intervenção. Então, me dê um exemplo disso na prática. Na prática, a gente atua muito de modo multidisciplinar. Então, não especificamente um único profissional que vai ser responsável pelo acompanhamento dessa pessoa idosa. O especialista em gerontologia, ele consegue ter uma visão mais ampla do processo do envelhecimento. Então, ele consegue identificar quando há necessidades específicas de acompanhamento multidisciplinar. Então, por exemplo, quando tem um idoso que ele está entrando num estágio de fragilidade, mas porque o ponto principal ali é um processo depressivo que já se instalou. Então, quando a gente identifica esse tipo de situação, a gente encaminha e pede auxílio ao colega psicólogo, psiquiatra, o geriatra, que também vai ter uma visão mais ampla e administrar esses cuidados, né? Às vezes a gente percebe um estágio de fragilidade se instalando e uma certa instabilidade na saúde por conta de interações medicamentosas que podem acontecer quando o idoso faz uso de uma polifarmácia, que é quando ele usa mais de 5 medicações por dia. Então, isso a gente pede auxílio para que ele tenha um acompanhamento com o geriatra, que vai ser o melhor profissional para avaliar essas medicações, minimizar o risco das interações medicamentosas. Então, o especialista em gerontologia, de uma maneira geral, ele deve, a partir de uma avaliação ampla e multidimensional, conseguir identificar quais são esses fatores que estão influenciando para que aquele idoso possa não ter condições de vivenciar um envelhecimento ativo. E a partir daí a gente elenca quais são os graus de prioridade do cuidado. E a gente vai trabalhando dentro desses graus de prioridade do cuidado até o momento que a gente consiga que ele, de fato, tenha mais independência, de uma maneira geral. Mas, em geral, do que eles se queixam? E o que motiva hoje os idosos? Quando eles chegam lá querendo interagir mais, ter mais qualidade de vida, o que a senhora nota do discurso dessas pessoas que estão aí, né, querendo viver ainda, ser feliz, ter experiências marcantes? O que eles dizem sobre a motivação? A motivação principal é conseguir fazer as coisas independentemente. É exercer a sua autonomia e independência. É a capacidade de decidir sobre a própria vida e de executar aquelas decisões que ele tomou. Então, essa é a maior motivação dos idosos de uma maneira geral. E o que a gente propicia a partir das intervenções é que ele tenha condições de exercer a sua autonomia e a sua independência como ele quer. Então, a gente pensa muito, às vezes, quem está fora da área da gerontologia ou não tem muito contato com pessoas idosas, às vezes acha que o idoso, a dona Margarida usou uma palavra muito interessante que se usava muito, que era encostado. Ele é encostado, ou seja, e inclusive era uma nomenclatura do próprio sistema previdenciário, né? O aposentado, antes ele era chamado de encostado. Então, aos poucos, essa visão foi sendo modificada, porque os idosos hoje, eles não são essa pessoa encostada. Eles estão envolvidos em diversas tarefas ao longo do dia, em diversas responsabilidades, seja com a família, seja com o trabalho ou do autocuidado. Os idosos que a gente atende de uma maneira geral, mesmo aqueles mais fragilizados ou com um certo nível de dependência, eles são ainda, têm um poder muito grande dentro, por exemplo, de ser a base de uma estrutura familiar. E aí, a gente também precisa entender que quando a gente cuida de um idoso, a gente não cuida só daquela pessoa idosa, a gente cuida daquela família. Porque se ele é a base da estrutura familiar e ele é o exemplo para toda aquela família, quando a gente deixa esse idoso bem, independente e autônomo, a gente cuida da família inteira. Isso é muito interessante, né? Porque quem tem um vovô e uma vovó em casa sabe que ele é o pilar. Sim. Então, a gente hoje ainda se reúne muito porque a vovó vai estar lá e a vovó não vai estar sempre lá. Naquele almoço, naquele dia das mães. Então, o fato dessa pessoa existir é um elo para a família, é um fator que faz todo mundo se reunir em torno daquela figura, né? É muito importante, e aí são vários papéis. Antes de a gente continuar esse assunto, eu queria convidar já uma outra personagem. Essa daí vai ser online, tá? É por vídeo. A gente vai conferir agora aqui o vídeo, gente, da vovozona, né? A Tereza Aragão, a minha amiga, vovó TT, que é tiktoker. Ah, você vai ver. Eu sei quem é. Famosa na internet. Moderna é ela, viu? Ela tem, gente, 67 anos. Vamos conferir agora um pouquinho de quem é a vovó TT. Aqui. Olá, eu me chamo Tereza Aragão, mas pode me chamar de vó TT, né? Sou mãe de 3
filhos maravilhosos, sou vó de meia dúzia de netinhos lindos e serelepes, que são a minha vida. E assim, passei a dedicar, né? Depois que me aposentei, passei a dedicar minha vida a cuidar dos meus netos. Estou sempre viajando, porque eu tenho netos em Palmares, em Recife e em Maceió. Então eu vivo assim, nessa vida corrida, nessa rotina de amor, de cuidados com meus netos. E também procuro me cuidar, né? Alimentação básica, né? Gosto de fazer minhas corridinhas, academia. Também sou um pouquinho vaidosa, né? Apesar dos meus cabelinhos brancos, sou uma vaidosa que eu digo simples. Gosto muito de me vestir esportivamente, tenho o meu estilo próprio, assim, de descontraída, tênis, shortinho jeans, é isso que eu gosto, sabe? E não pode me faltar também docinhos. Nossa, sou apaixonada por brownie, faço brownie com meus netinhos, aquele mimozinho, é comigo. Tecnologia, eu sou TikTok, já viralizei diversas vezes, né? E amo isso aí, mas assim, tipo, meus vídeos sempre são com meus netinhos também, né? Alexa, solta um pum. Vó, a senhora quer mingau? Traz uma cerveja. Vó, a senhora quer seu remédio de pressão? Traz uma pinga com torresmo. Hoje tem forró. E nas minhas redes sociais, meu nome é Vó TT. Autenticidade, simplicidade e esse jeitinho assim de ser especial. Eu digo que eu sou diferentona porque eu sempre gostei de me conectar, faço minhas comprinhas na internet. Gosto de viver uma vida assim, liberdade. Então é isso. Sou uma pessoa de bem com a vida e nesses quase meus 70 anos procuro viver assim, leve, livre e de bem com a vida. Que linda, Que linda. né, gente? Então, assim, eu fico olhando isso pensando, meu Deus, eu quero chegar com 70 Aham. anos assim também. De pois bem é. com a vida, independente, curtindo a família. Como é que a gente faz, doutora, para chegar lá tão bem assim? Então, primeira coisa, eu acho que essa geração de idosos, que é a geração de Dona Margarida, da avó TT, é um exemplo e uma meta pra gente. Porque a gente olha para eles e a gente diz, a gente quer ser assim, eu quero ser assim. A partir do momento que eu crio já esse gatilho mental de que eu quero envelhecer com saúde e qualidade de vida, isso me obriga a buscar hoje como ter saúde e qualidade de vida quando eu estiver lá nessa fase um pouco mais avançada da idade, né? E o caminho principal, o primeiro, na verdade, que é identificado assim já cientificamente, ao se estudar as zonas onde as pessoas mais envelhecem no mundo e que mais envelhecem com qualidade de vida, que são as Blue Zones ou zonas azuis, o ponto principal é ter um propósito de vida. Então, quando a avó TT fala que ela se aposentou e hoje a vida dela é cuidar dos netos. Então, esse é o propósito de vida dela, é ser uma avó presente na vida dos netos. Então, ela organiza a vida dela toda de uma forma que ela tenha condições de fazer isso. Então, quando a gente tem um propósito de vida, a gente cria as condições para a gente viver esse propósito. Então, esse é o ponto principal. E quais seriam essas condições? São hábitos de vida saudáveis. Fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, ter uma boa qualidade de sono, tentar reduzir ou lidar com o estresse da melhor maneira possível, sem trazer tanto dano para o nosso organismo, né? Ter um acompanhamento de saúde preventivo, né? Fazer os seus exames periódicos, ter sempre esse cuidado com a saúde. Esses são os pontos principais. Agora tem uma coisa que me surgiu aqui, que é a questão da vaidade.
né? Sobretudo para nós, mulheres, a gente se preocupa muito com a aparência. Eu vou começar perguntando para a dona Margarida, como é que a senhora lida com isso? Com a sua vaidade, quando a senhora percebeu que já não era mais, né, aquela mesma mulher de 30, 40 anos, hoje algumas coisas no seu corpo mudaram. Como é que foi o seu processo nesse sentido? Porque tem pessoas que sofrem muito com isso, né, que querem se segurar, fazem procedimentos estéticos e assim, mesmo assim, não ficam muito satisfeitas. Como foi o seu processo, esteticamente falando, do envelhecer? Eu sou como a vovó Tetê. Eu sou simples. Eu vou como a vida me propõe, entendeu? Eu era magrinha, tinha 45 quilos, eu fui engordando, então fui me adaptando a esse sistema. Eu não sofro por pouca coisa, entendeu? Eu fiquei gorda, fiquei gorda. Eu fiquei velha, fiquei velha. Vou me adaptando a essas situações da minha vida. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Viver bem, cuido da minha saúde, da minha família, cuido de mim. Não fico preocupada porque a sobrancelha esticou, caiu. Não fico preocupada porque eu ganhei mais 1 quilo de peso. Eu quero estar bem. Eu estando bem, não importa o modelo da roupa, não importa o que está bombando aí, vamos dizer assim, na moda, eu estou da forma que eu sou. Muita gente, às vezes, se atrapalha porque quer seguir a moda. E, às vezes, não dá certo, não é? Ou entra em estado depressivo, porque... A senhora tem alguma amiga que ficou assim, que não conseguiu lidar tão bem com essa transição como a senhora? Muitas. E vejo ainda muita gente assim. É mesmo? Então, o psíquico, a cabeça, é o ponto-chave, eu acho, para tudo. Para tudo. Essa aceitação. Eu vejo muito idoso caído por conta disso. Ah, porque os filhos casaram, eu estou sozinha. Ah, porque agora eu não tenho mais vontade de tingir meu cabelo, de me arrumar. Não, a cabeça é tudo. A cabeça é tudo. Você vai chegar lá nos 80, linda como você está. É você se aceitar. Se você ficar se comparando com a moda, com o outro, você vai entrar no estado depressivo. Você vai começar a não se aceitar a si próprio. Porque do jeito dela que é mais legal, do jeito que ela se veste é mais bonito. Não, bonito é o meu jeito. Eu tenho que estar bem comigo. Com as pessoas que me querem bem, que me rodeiam. Então, eu aceitei tranquilamente. Aliás, meus filhos não gostam que fale assim, no meu tempo, né? Eu digo assim, uns anos passados, a gente passava por essas fases sem muito sacrifício. Não tem esse sacrifício de moda, disso e daquilo outro, né? Que eu acho que hoje, com a exposição, né, dona Margarida e Pietra, das redes sociais, a gente fica pressionado. Eu, por exemplo, Muito cobrado. eu já tenho muita ruga. Certo, dona Margarida? Eu tenho umas rugas assim, por aqui, aí eu fico, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu sou tão jovem. Ah, meu Deus, já passei dos 30, mas as rugas estão aparecendo. O que eu fiz de errado? Sou eu que não estou me cuidando? Meu Deus, vou ter que correr para resolver isso, para esconder, porque eu ainda estou tão jovem. Meu Deus, e como é que eu tiver com 60 anos, como é que eu vou estar? Aí a gente já sofre por antecipação. E com vergonha da nossa condição, né? Sim. Que são as nossas marcas de vida. Claro que a gente queria não ter tanto, mas se vai chegando, a gente vai se adaptando, tenta melhorar. Agora a gente não pode pirar, né? Não pode pirar, né, doutora? Já tem que ir trabalhando a cabeça desde agora. Pois é, exatamente. Por isso que uma equipe multidisciplinar é importante, né? Para a gente ter esse processo de envelhecimento, ou um planejamento para o envelhecimento, de uma maneira que a gente consiga chegar lá com a dona Margarida, assim, tranquila da vida, e, estou feliz por conta do que está acontecendo comigo, e não ficar pensando no que poderia ser. A gente precisa ter esse acompanhamento multidisciplinar para a gente já ir trabalhando as nossas questões, os nossos preconceitos, né? Que culturalmente vão sendo ali instalados. Então, a vovó Tetê, maravilhosa no vídeo. Mas ela falou uma coisa que é um preconceito que nem ela percebeu. Tipo assim, eu sou muito vaidosa, mas apesar do meu cabelo branco, por que o cabelo branco é um sinal de falta de vaidade? O cabelo branco ele é um sinal de envelhecimento, eu estou envelhecendo. Então, se ela se aceita com o processo de envelhecimento, ela se acha linda com o cabelo branco. Então, não necessariamente isso quer dizer que ela é uma pessoa descuidada com ela, entende? Entendo. Então, são coisas assim que estão culturalmente tão enraigadas na gente, que para a gente poder aceitar
que também estamos envelhecendo. E que não é porque a gente está na fase adulta jovem, vamos dizer. Eu não quero envelhecer. Tem muitas pessoas que têm pânico de envelhecer. Uma amiga minha pessoal, assim, Pietra, eu tenho pânico, não consigo pensar em envelhecer. Mas você precisa começar a trabalhar o seu estado psicológico para aceitar esse processo, porque só não envelhece quem morre cedo. E ninguém quer morrer cedo. Vixe, meu Deus. Não é? Depois dessa sua deixa categórica, eu vou até fazer uma pausa aqui para lembrar, né? Essa conversa tão boa e tão produtiva, ela só é possível porque a gente tem muitos parceiros, né, no nosso podcast Saúde em Foco, que é um novo projeto do PSCom. Tudo isso está salvo, né, gente? Vocês podem assistir a hora que quiserem, mandem para as pessoas que vocês acham que deveriam ouvir essa conversa tão gostosa. Mostrem para a vovó, para o vovô, para a mãe, para o pai. Compartilhem isso, porque tem um propósito, né, da gente estar aqui falando do envelhecimento. É preciso falar mais sobre isso e por isso que a gente escolheu esse tema para estrear o podcast Saúde em Foco, que é possível porque a gente tem a parceria do Centro Universitário SESMAC, que tem mais de 50 anos no mercado alagoano, e também do Laboratório Proclínico. O lema é o nosso jeito de cuidar. Então, voltando aqui um pouquinho sobre essa conversa de como as pessoas jovens estão se relacionando com a ideia da velhice. Pode dizer a palavra velhice? Pode. Pode dizer, né? Não é Sim. errado não, né? Não. Veja bem, existe uma projeção da Organização Mundial de Saúde que em 2050 o número de pessoas com mais de 60 anos vai representar 1/5 da população. Então, eu lhe pergunto, doutora Pietra, a sociedade está preparada para conviver, para lidar com essa população que cada vez mais envelhece? Olha, Beatriz, a gente tem muito o exemplo dos países europeus, né? Então, o Brasil e os países que estão com envelhecimento acelerado têm a experiência a partir do que os países europeus, que hoje é um continente envelhecido, né? A população idosa ela já é superior à população mais jovem. Porém, o Brasil ele é um país que está com envelhecimento acelerado. Então, a gente tem esses exemplos, mas foi um continente que envelheceu lentamente. E o Brasil ele está com envelhecimento acelerado da sua população. E o que a gente percebe é que as políticas públicas, de uma maneira geral, elas ainda estão aquém do que a nossa população precisa. Tanto para o contingente de idosos que nós já temos hoje no Brasil, quanto para o contingente de idosos que nós teremos aí em 2060, como você bem pontuou. Que nessa época, inclusive, a expectativa é que se tenha mais idosos do que crianças de 14 anos abaixo. Então, a nossa pirâmide vai estar invertida, né? A base, ela vai ser menor, que são as pessoas, a taxa de natalidade vai diminuindo. E aí, as políticas públicas precisam acompanhar esse processo de envelhecimento em todos os seus aspectos. Então, em questões sociais, em questão de assistência à saúde, em questão da adaptação dos ambientes. Então, é um problema que vai chegar para o país, de fato, como um problema, porque o país não está se adaptando. Nós não temos visto essa preparação, né, do governo, até de Pra criar, isso. por exemplo, ambientes, eventos culturais. Isso. Eu também não sei se seria um preconceito a gente dizer assim, que é um festival para a terceira idade. Se isso é bom ou se isso é ruim, essa forma. Não. Ou talvez não teria essa taxa, essa pecha de terceira idade, né? Mas criar ambientes, shows, atrações para esse público Sim. que tem um gosto diferente de uma geração mais jovem, né? Sim. Então, essa questão do ambiente em que eles estão inseridos, de se motivar para ir à rua, para se arrumar, para dançar, para ter momentos de lazer, isso também tem que ser pensado. Com certeza. O ambiente é o principal fator que precisa proporcionar a inclusão do idoso na sociedade. Inclusive, Beatriz, a gente está vivendo a década do envelhecimento saudável, que foi proposta pela Organização Mundial de Saúde, que é essa década de 2020 a 2030. Então, nós estamos aí no meio do caminho, onde a OMS preconiza que todos os países do mundo, eles tragam à tona e tragam esse protagonismo para justamente o que você acabou de falar, a inclusão da pessoa idosa na sociedade e uma atenção integral ao idoso, para que ele possa ter um envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo não quer dizer que ele seja fisicamente ativo, mas é que ele tenha 3 pilares assegurados. A segurança, e aí a segurança dos seus direitos, a sua segurança pessoal, a segurança da sociedade, a participação em sociedade e a saúde garantida. Então, a gente precisa pensar em proporcionar aí esses 3 pilares. Aproveitando então sua deixa sobre diversão,
eu queria perguntar para a senhora, além de trabalhar, cuidar da casa, das finanças, do marido, dos netos e da empresa, né? A senhora faz o quê no seu momento de lazer? Ah, hoje eu quero me divertir, hoje eu quero cuidar, pensar só em mim, hoje eu quero ter um momento para mim. A senhora faz o quê? Eu gosto muito é de viajar e para longe. Para perto, não. Para longe. Agora, eu estou muito assim, sem uma vida social ativa por conta da doença do meu esposo. Então, eu estou assim um pouco como mãe que tem criança piquititinha em casa, entendeu? Estou assim meia tolhida de vida social. Mas tanto eu como ele, nós dançamos muito, passeamos também. Eu gostava muito de me divertir, ele também. Mas hoje, com o estado de saúde dele, já não é mais possível, né? Mas eu gosto, sim, de passear, gosto de ir ao cinema. Até uma vez eu estava no cinema, a moça disse, a senhora está sozinha? Eu disse, estou. Nossa, eu nunca vi alguém vir sozinha para o cinema. Eu digo, mas se eu não tenho ninguém para vir comigo, eu vou deixar de vir? Eu venho. Então, eu não tenho esse negócio de dizer assim, eu estou sozinha. Se eu quero ver novidade, eu vou para o comércio sozinha. Ando o dia todo lá, a tarde toda, o tempo que eu tiver disponível. Se eu quero ir ao shopping, eu não preciso ter companhia, eu vou. Eu gosto muito de andar com a Margarida. Ela não me dá um pingo de trabalho. Ai, Tá Gabi, vendo? Ah, maravilhosa. exemplo pra gente. Então, Dona Margarida, a senhora me dando cada lição, viu? Eu sofro um pouquinho Para às vezes todos porque eu vou nós. sozinha. Não gosto não, Dona Margarida, de ficar sozinha. Mas agora eu já vou pensar em não falar mais não, isso. gosto sim, gosto de andar comigo. Gosto de viajar, gosto de ir para longe, ver novas culturas. Eu falava muito pro meu filho, ver novos folclores. Eu gosto. Não é todo mundo que é assim. Aí, mas é como você diz, precisa ter uma política pública. O idoso também gosta de passear, gosta de dançar, gosta de se divertir. Mas não tem, às vezes, ambiente para isso. Às vezes uma festinha familiar, só quem dança é os jovens. Não tem uma música para o idoso dançar. Eu estou sempre voltando atrás. Eu fui uma vez numa festa, numa pessoa idosa. Acho que foi bodas, alguma coisa assim, com meu filho, o mais velho. Aí todo mundo sentado, quietinho, ouviu jantar, todo mundo jantou e tal. Já no fim da festa toca as músicas dos anos 70, aí as idosas. Meu filho disse, essa era a juventude quietinha, mãe? Eu digo, pois é, que a gente, naquela época atrás, a gente não tinha a liberdade que o jovem de hoje tem. O jovem hoje é tão feliz, mas tão feliz no mundo. Vai para onde quer, viaja com quem quer, veste a roupa que quer, faz o que quer. E são, como é que diz hoje? São assim, vivem não tão felizes, né? Eu esqueci o termo agora. Mas eles são tão felizes, os jovens hoje, têm tanta liberdade. Então, às vezes, o idoso falta essa política para o idoso também se soltar um pouco. É né? isso aí. O idoso gosta de É música, isso. mesmo porque na época que nós éramos jovens não tinha a liberdade de hoje. Sim. Então a gente era um pouco reprimida, um pouco ou muito reprimida. Hoje não, todo mundo tem uma grande liberdade e não Liberdade. valoriza isso, e não valoriza. Mas se Sim. tivesse políticas públicas, lugares para idosos, ir dançar, ir ao cinema, ia, tenho Sim. certeza que ia. É. Eu vejo lá pelo seu estúdio. Quando o pessoal chega lá, fica tão feliz, conversando, muito assunto, que o idoso é assim como criança. Você não pode deixar uma criança numa casa só de adulto, a criança começa a ficar irritada. Não tem ambiente para ele. O idoso é a mesma coisa. Você deixa o idoso no meio de jovens, ele fica retraído. A música não é aquela que ele gosta, É o isso. assunto não está atual para ele, o povo fala muito em tecnologia, ele ainda não sabe lidar com tudo isso. É mesmo. Então ele vai se encostando. É. Mas se Entendi. tiver, tenha certeza, muitos vão. Obrigada, dona Margarida. Para a gente finalizando essa conversa, eu queria também que a senhora agora, como uma especialista em envelhecimento, desse um recado para essa geração nossa, que é uma geração que está muito apressada, é uma geração muito impaciente, quer tudo de maneira instantânea.
não tem a paciência necessária para você lidar com a pessoa que tem um ritmo diferente, naturalmente, por conta da idade. Como é que a nossa geração tem que e deve lidar com os mais velhos? Primeiramente, com bastante respeito, né? Entendendo que os mais velhos são aqueles que nos precederam, o exemplo que a gente precisa ter na vida. Claro que alguns exemplos não são, não, assim como qualquer ser humano, né? Tem aqueles exemplos melhores e aqueles que não são tão bons, mas mesmo os que não são tão bons, eles são exemplos para a gente do que não fazer, né? Então, quando a gente vê uma pessoa idosa que enfrenta sérias dificuldades de saúde por hábitos de vida desequilibrados, ela é um exemplo do que a gente não deve fazer. E quando a gente vê uma pessoa idosa extremamente ativa, saudável e feliz, a gente precisa entender como ela chegou lá e utilizar esses métodos, adaptando para a nossa realidade, como um exemplo do que a gente deve fazer. Então, primeiramente é respeito à pessoa idosa. Segundo, é pensar que você também vai ser uma pessoa idosa. Todos nós seremos uma pessoa idosa daqui a pouco, né? Então, se a gente não tem o primeiro ponto, que é respeito ao idoso, a gente também não vai ter respeito com a gente quando a gente for idoso. Então, é enxergar que a gente também vai ser idoso e como a gente quer ser uma pessoa idosa. Eu quero ser uma pessoa idosa independente, ativa, fazendo exercícios, viajando, podendo realizar todos os meus sonhos e seguir o meu propósito de vida. Então, eu preciso ter um planejamento do que eu vou fazer e de como eu vou cuidar de mim hoje, para que ao envelhecer, né, nesse processo, eu possa envelhecer bem, com qualidade de vida. Então, hoje, a gente, além de se espelhar e ver os exemplos, também ter, de fato, o respeito. Eu incluiria, se for permitido, a palavra paciência. Sim. Porque a gente realmente não tem. A gente fala assim, assim, assado, vovó. Aí a vovó fala de lá, hã? O quê? Vovó, assim, assado. Só que a avó não tá escutando direito mais. Ou ela não tá Sim. enxergando muito bem. Ou ela não lembra mais se fez aquela atividade, onde guardou aquela coisa. E a gente facilmente fica impaciente, né? Então a gente precisa lembrar que é o respeito e a paciência. Sim, com certeza. Tem que andar juntos. Tem que andar juntos, de mão dadas. Quando você tem uma pessoa idosa na sua casa e também fora, né? Na Sim. rua, na fila do banco, né? No supermercado. Pois é. A gente, na nossa sociedade ainda, eu acho que isso é algo que ainda precisa ser muito trabalhado, né? Porque a questão do respeito ao idoso, de assegurar os direitos da pessoa idosa, eles ainda são muito infringidos. Então, a gente vê, por exemplo, um estacionamento do supermercado, tem a vaga de idoso, e muitas vezes pessoas jovens estacionam ali sem nenhuma dificuldade. Sem nenhum constrangimento, e sem nenhum né? constrangimento. Então, assim, é entender que a gente também vai envelhecer, cada um tem sua fase de vida, né? Então, No trânsito também, quando a gente percebe que alguém está dirigindo mais um pouquinho devagar, e a gente olha e vê que é uma pessoa que tem uma certa idade, que não anda tão apressada como a gente, Sim. porque não tem essa loucura do dia a dia de hoje, ela não tem obrigação realmente Sim. estar com pressa, com a mesma pressa que eu. E a gente precisa entender isso. E não ficar com preconceito ou discriminando. Olhar com mais amor. Mais isso, amor para essas com pessoas. mais amor. Exatamente. Perfeito. E a senhora, dona Margarida, quer deixar alguma reflexão para todos nós sobre o envelhecimento? O que eu quero dizer é o seguinte, que o idoso, ele precisa ter a cabecinha dele mais aberta, né? Se aceitar mais, procurar se incluir nessa nova etapa da vida, porque nós estamos numa outra era, né? Vamos dizer assim, numa outra era, não é? Onde tem muita tecnologia, onde a gente também tem que entender os jovens. E os jovens precisam ter paciência com os idosos, mas os idosos também têm que entender que eles estão atravessando uma turbulência de informação, de ocupação, de tudo mais. Se aceitar mais e procurar melhorar, porque não adianta só os outros falarem, a gente também precisa tomar essa atitude. Fazer um esforço. Querer ficar melhor, já que a gente não teve aquele trabalho anterior por falta de conhecimento. Como eu disse lá numa reunião, 30, 40 anos atrás, a gente não via falar em academia, em ginástica, em regime, em uma série de coisas.
Então, a gente está começando a se... Já ficou velho, agora que a gente vai tomar punho do negócio. Então, a gente tem que se inserir realmente, ter cuidado com a gente, para a gente não parar. Excelente. Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês duas. A doutora Pietra Galvão, prazer poder te ouvir, aprender contigo. Muito obrigada também pelo convite, Beatriz. E a dona Margarida, né, que está aqui hoje colocando a cereja do bolo, né? Sim. Contemplando essa geração maravilhosa, que está se cuidando Obrigada. e sendo exemplo. Obrigada pelo convite das duas. Eu fico muito feliz com isso. Olha, gente, na semana que vem, o tema do próximo episódio vai ser um que também interessa praticamente 80% da população, se não mais, viu? Que é o emagrecimento saudável. Você já tentou emagrecer alguma vez na sua vida e não conseguiu ir adiante com esse plano? Pois é, semana que vem vamos tratar disso de forma muito leve e muito inspiradora para você conseguir levar esse plano adiante, se é isso que você quer, né? De uma maneira saudável, que é a palavra-chave aqui do nosso podcast Saúde em Foco. Nós teremos a presença de Letícia Nogueira, que é especialista em emagrecimento e faz sucesso na internet, mostrando o estilo de vida dela, como emagrecer sem fazer dietas mirabolantes. E ela também tira muitas dúvidas das pessoas sobre o uso de suplementação, estratégias para você não fugir, né, daquele plano alimentar e tudo mais. Ela vai estar aqui com a gente e também teremos o depoimento de um alagoano que perdeu 70 quilos através de cirurgia, mas também porque ele se comprometeu a ter uma vida mais saudável. E ele conseguiu isso na vida dele e a vida dele já mudou para melhor demais. Então, esse é o nosso tema do próximo episódio Saúde em Foco. Eu te espero na semana que vem. Tchau!